Olá, galera do oitavo ano. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai continuar estudando tipos de carta. A carta, o que é o gênero carta? Isso aí a gente já viu nos 4 primeiros vídeos. Hoje o vídeo quinto, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, a gente vai estudar tipos de carta, tá bom? Vamos lá, aqui eu quero mostrar para vocês o nosso PDF da aula de hoje, que vocês têm esse material apostilado. Que a gente vai dar uma lida aqui, ó, carta de solicitação, são vários tipos aqui de cartas que existem, mas nessa aula especificamente a gente vai estudar esses 4 tipos aqui, que vocês têm aí no material de vocês, alguns tipos de carta. Então a primeira que nós vamos ver é a carta pessoal, a segunda vem a carta comercial, depois a gente vai ver carta do leitor, certo? E por último, na aula de hoje, carta de solicitação. Isso não impede, obviamente, que a gente estude mais para frente outros tipos desse gênero, que é muito importante. Mas antes de entrar nesse conteúdo propriamente dito aqui, no conteúdo de cartas, no nosso PDF, eu separei aqui para vocês um vídeo que eu quero que vocês vejam, de 2 minutos apenas. É a leitura de uma carta de um projeto que todo ano tem. As empresas fazem aquele projeto de carta ao Papai Noel para as crianças carentes escreverem um pedido, né, para o Papai Noel e manda para as empresas, e depois, de alguma forma ou outra, a criança acaba recebendo o pedido dela. Então eu trouxe aqui um vídeo que um leitor, o jornalista se emociona quando ele vai ler a carta da garotinha, e eu trouxe para mostrar para vocês. É muito interessante isso aqui. Vamos lá, vamos olhar? A partir de hoje, nós vamos ler as cartinhas do projeto Papai Noel dos Correios. Todo ano, os Correios recebem milhares de cartinhas com pedidos que para muitos parecem simples, mas que são muito especiais. As cartinhas já começaram a chegar e podem ser adotadas até o dia 13 de dezembro, lá na Agência Central dos Correios. A primeira cartinha que a gente vai ler aqui no Jornal Anhanguera é a do Davi. Querido Papai Noel, meu nome é Davi, tenho 10 anos e sou muito obediente e venho através desta cartinha pedir ao Senhor uma cama para dormir, pois a minha se quebrou há muito tempo. E minha mãe é a única que trabalha aqui em casa e está sem condições de comprar uma para nós dormir. Eu e meu irmãozinho dormem no chão. Minha mãe e minha irmãzinha dormem na cama de casal. Desculpe, gente, mas não cabe. Todos nós fica muito apertado para dormir no quarto. E aí minha mãe não dorme direito e acaba acordando cansada. Ela tem que trabalhar para cuidar dos meus 2 irmãos. Só fica bom quando está frio. Porque dorme todo mundo juntinho e um esquenta o outro. Mas neste calor não dá. Querido Papai Noel, se o senhor puder me atender, vou ficar muito feliz. Desculpa a emoção, mas demais, né, gente? Bom, essa e outras cartinhas, como estão esperando por adoção lá nos Correios. Quem quiser ajudar, dá um pulinho lá, adote uma cartinha e faça o Natal de uma criança bastante feliz. E amanhã tem mais cartinha, mas eu prometo não ficar tão emocionado. Ok, galera, então esse vídeo realmente é muito emocionante. Isso aqui é de 2019, certo? Foi postado em 2019, então não sei se esse ano está tendo projeto. Não adianta correr lá para querer fazer a cartinha, porque não tem, né? O projeto foi do ano de 2019. Mas então, vamos voltar aqui para a tela. Peraí, só um minutinho. Estou tentando voltar aqui, o trem travou. Vamos ver então agora o nosso PDF, galera, para a gente poder prosseguir no nosso estudo, né? Tá aqui o nosso PDF, vamos lá. Vamos ler aqui primeiramente quais são cada um desses tipos para a gente entender bem. A carta pessoal, galera, como o nome diz aqui, ó, é uma carta pessoal. Ou seja, é uma carta que você faz, você, uma pessoa, por isso que é pessoal. Você faz uma carta sua
para enviar para uma outra pessoa, né? Então é uma carta pessoal, você está escrevendo a carta para querer comunicar alguma coisa e envia essa carta para outra pessoa que não está, obviamente, próximo de você, né? Então a outra pessoa, que é o destinatário, vai receber aqui a sua cartinha enviada pelo correio, né? Ou a forma mais tradicional, é enviar pelo correio. Então a carta vai pelo correio, tchan, e chega na pessoa. Hoje esse processo pode ser feito por correio eletrônico também. Um e-mail, você pode escrever uma carta pelo e-mail e enviar pelo correio eletrônico. E a pessoa lá do outro lado do seu PC, do seu computador, do seu tablet, né, vai receber a carta que você enviar. Então a carta pessoal é uma carta de uma pessoa para outra pessoa. Aqui, vamos ler, ó. É um tipo de texto epistolar. Cara, o que significa isso aqui? Aí vocês vão lembrar lá na Bíblia, e quem é leitor da Bíblia, quem fez aí catequese, quem frequenta a escola bíblica dominical, a escola sabática, né? Seja lá qual é a sua igreja cristã que você frequente. Em outras religiões também, leia a Bíblia, né? Não é só a cristã. Vocês vão ver as epístolas de Paulo, né? Em algumas Bíblias, tá assim, epístola de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, epístola de Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Hebreus, né? Então, em outras já não traz mais o nome epístola, traz o nome carta. Carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo aos Coríntios. Então, a palavra epístola significa, assim, a grosso modo, carta. Só que a epístola a gente usa o nome epístola quando é uma carta maior, assim, com mais argumentos, mais aprofundada. Mas quando diz que é um texto epistolar, é porque pertence a esse gênero carta. Toda vez que vocês ouvirem falar essa palavra epístola, vocês não vão lembrar de pistola, pelo amor de Deus. Vocês vão lembrar de carta, certo? Então epístola é a mesma coisa que carta. Então, ó, geralmente entre indivíduos que apresentem certa proximidade, que são amigos, familiares. Então, uma carta pessoal você não vai escrever para um estranho, dificilmente, não, estranho não. A não ser que você queira desse estranho lá te dê alguma informação sobre algum parente, né, algum negócio, mas aí é outra situação. A carta pessoal ela é trocada geralmente entre pessoas que têm aproximação. Antigamente era assim que as pessoas se correspondiam. Quem morava numa cidade, que queria saber notícia de outro parente, escrevia a carta, botava no correio e aguardava a resposta. Isso podia durar meses e até anos, né? Se a pessoa mandava uma carta, demorava meses para outra pessoa lá receber e mais meses para a pessoa que sabia a notícia dele, né? Então, geralmente as cartas iam dizendo, olha, que o motivo de eu escrever essa carta é te mandar notícias minhas e ao mesmo tempo saber notícias suas. Você lembra do Paulinho? Pois é, Paulinho deu muito trabalho, só que Paulinho agora se ajeitou, Paulinho está trabalhando, arranjou até uma mulher e vai se casar, né? Era mais ou menos assim as cartas pessoais lá da década de 80 até meados de 90. E também muitas pessoas aproveitavam a carta para namorar à distância, o namoro à distância que hoje vocês fazem aí pela internet. Vocês não, vocês são crianças, né? Eu digo quando vocês estiverem maior, né? Tiver adolescente, jovem, estiverem namorando pela internet, é um processo semelhante. Só que naquela época não tinha negócio de trocar de foto e me mandou uma foto assim, não existia isso não, era uma coisa séria. O cara não podia avançar nos pontos com a moça não, senão ele perdia a pretendente. Geralmente tinha também aquelas publicações em jornal, em rádios, as pessoas diziam, fulano de tal, por exemplo, o Roberto Pereira é um homem de 38 anos, trabalhador, e está a fim de arranjar uma pessoa para se corresponder, para ter um relacionamento sério. O endereço dele é Rua das Cacimbas, número 38, na cidade de Marabá, Pará, por exemplo. Aí lá do outro lado, a moça lá, a mulher estava ouvindo aquela notícia, se interessava pela descrição do cara, mandava uma carta e assim ficavam trocando cartas de amor, né? Cartas de namoro aí. Bom,
Ainda que seja pouco utilizada atualmente, é pouco utilizada atualmente a carta, né, o gênero carta, visto a expansão da tecnologia por meio de e-mails, redes sociais, né, etc. e tal. Há pessoas que preferem escrever no papel, texto manuscrito, né? Quando escreve no papel, texto manuscrito. Quando escreve no computador, é digital, né? E enviar as cartas via correio. Ainda tem pessoas que fazem esse procedimento, é um procedimento até romântico, retrô, né? Você lembrar um pouco do passado, os anos 80, 90, mas é bom, é uma tradição que poderia ser preservada, porque além de instigar você à leitura, ajuda muito na escrita. Muito bem, então a carta pessoal é essa, que é escrita de uma pessoa para pessoa, particular para particular, pessoas que têm afinidades, né, que querem ter uma afinidade, escreve uma carta pessoal. E o tom é bem pessoal mesmo, é uma conversa entre amigos. Olha, fulano, eu tô com saudade tua, rapaz, tu não aparece aqui, só vai me ver quando for dentro do caixão, né? A pessoa escreve de maneira bem despojada, tá escrevendo para um parente, para um amigo, então não tem por que estar se preocupando com uma linguagem tão formal assim. Muito bem, aí o outro tipo de carta é essa daqui, ó, carta comercial. A carta comercial aí já muda a de figura. Na carta comercial você tem aqui uma pessoa, pode ser uma pessoa física. Não sei se vocês sabem, galera, mas quando a gente fala de empresa, a empresa também é uma pessoa. Só que empresa é o que a gente chama de pessoa jurídica, é uma pessoa que tem direitos perante a lei. A pessoa física, eu, você, seu pai, sua mãe, a gente tem o CPF, que é o cadastro de pessoa física. A empresa ela tem o CNPJ, certo? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então, assim como a gente tem o CPF, que é um número que vai nos identificar, as empresas têm o CNPJ, que é como se fosse o seu CPF. Então aqui na carta comercial eu tenho um particular, uma pessoa particular, certo? E essa pessoa particular tem alguma situação que quer tratar com uma empresa, com um comércio particular. Eu acho que corrigir esse U aqui. Particular. E do outro lado, na comunicação, eu tenho que uma empresa, que é uma empresa de negócio, lá, vamos ver aqui digamos aqui a Deline, gosto de Deline aqui. A Delice, vou botar aqui, Del Sabor, é o nome de uma empresa de alimentação, Del Sabor. Então, Del Sabor Limitada. O cara quer mandar uma carta para uma empresa fazendo uma reclamação de um produto, ou se candidatando a algum emprego, ou pedindo alguma informação. Então, nesse caso, esse particular escreve uma carta comercial e envia para essa empresa. Como eu disse também, hoje essa carta ela pode ser enviada por meio eletrônico, por um e-mail, mas é ao correio. Então aqui a correspondência técnica. Então a carta comercial ela segue uma linguagem técnica. É diferente da carta pessoal que você manda com uma linguagem despojada, mas aqui você vai mandar com uma linguagem bem técnica. É um tipo de documento muito utilizado no ramo comercial empresarial. São cartas enviadas pelo serviço de correio, também, antigamente correio, postada por pessoas jurídicas, ou para pessoas jurídicas, porque aqui pode ser o seguinte, olha, aqui quando diz postada por pessoa jurídica é isso daqui, ó, pessoa é a empresa é a pessoa jurídica, certo? Quando eu tenho uma empresa eu chamo de pessoa jurídica. Quando eu tenho um particular, eu chamo de pessoa física, certo? Então aqui é a minha pessoa jurídica e aqui é a minha pessoa física, certo? Para a gente não confundir isso. Então quando aqui no texto diz que é uma carta escrita de uma pessoa jurídica para um particular, porque esse processo pode ser também inverso e é muito comum que seja assim.
a empresa enviando a carta para o particular. Por aqui, a empresa tem algum assunto a tratar lá com o seu Miguel, a empresa envia a carta comercial aqui para o seu Miguel e vai chegar pelo correio. Geralmente a empresa manda muita cobrança cartinha de cobrança, né? Prezado cliente, até o momento ainda não detectamos em nosso sistema o pagamento da fatura referente ao mês tal, tal e tal. Caso o pagamento já tenha sido providenciado, por favor desconsiderar essa cobrança. Geralmente é assim, né? Uma cartinha de cobrança. Então é essa situação aqui, ó. Postada por pessoa jurídica com fins lucrativos, porque ela quer receber o que a pessoa física lhe deve, ou então para vender algum produto. Caro cliente, estamos aqui apresentando nossos novos lançamentos, aí apresenta lá numa carta vários produtos. Caso interessado, entre no contato, tal e tal. Isso era muito comum antes da internet vir esse tipo de propaganda por correio. Hoje é mais comum você receber os pop-outs, né? Pop-outs é aquelas caixinhas de propaganda que quando você abre um site, abre ali na tua frente, os pop-outs. Bom, então essa correspondência comercial pode ser de uma pessoa física para uma pessoa jurídica ou de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, tanto faz, beleza? Bom, a linguagem utilizada na carta comercial é formal, então nada de olá meu querido, eu gostaria que você entrasse em contato com a empresa, amado, nada disso, não pode ter uma linguagem pessoal, tem que ser uma linguagem formal. Caro cliente, até o momento Vossa Senhoria se encontra no nosso cadastro de inadimplente, tem que ser uma linguagem formal, clara, objetiva, você não pode ficar enrolando, tipo assim, senhor José, o senhor lembra daquela geladeira que o senhor comprou naquele dia que o vendedor passou aí na sua casa e fez aquele cadastro, o senhor lembra que o senhor assinou? Não pode enrolar, não, tem que ser direto, isso aí não cabe numa carta comercial. Olha, já tem tantos dias, já passou 30 dias do vencimento. Então, senhor, eu sei que essas coisas acontecem, senhor Paulo, e a gente quer lhe ajudar. Não existe isso numa carta comercial. É direto. Senhor Paulo, até o presente momento, conta em nosso sistema a sua inadimplência com relação ao débito tal e tal. E gostaríamos vamos lhe dar o prazo até o dia tal para o senhor regularizar a situação. Caso contrário, seu CPF será negativado. Tem que ser direto e claro e objetivo, não pode enrolar não. Então, o texto claro, linguagem formal, clara, objetiva, um texto breve, parágrafos curtos. Se uma empresa manda uma carta para um cliente com 2 páginas, ele nem lê. Uma carta que preencha uma lauda inteira, o cara não vai ler. Tem que ser curta, rapidinho, 2 parágrafos, direto, objetivo. Portanto, ela inclui uma boa organização e apresentação. Nesse tipo de texto, deve-se evitar utilizar vícios e figuras de linguagem, gírias, expressões coloquiais, dentre outros. Isso tudo aqui, galera, a gente vai ver em detalhes nos próximos vídeos, que eu vou trazer exemplos de boas cartas comerciais, né? Boas cartas pessoais, bem escritas, bem organizadas, e trazer também exemplo de uma carta comercial ou de uma carta pessoal que não foi muito bem escrita, para a gente avaliar e conhecer o gênero na prática. Por enquanto aqui a gente está conhecendo. Estou apresentando aqui esses 4 tipos de gênero, subgênero dentro do gênero maior que é a carta. Aí na próxima aula a gente vai ver com exemplos, certo? Muito bem, galera, tem um papagaio aqui do lado assoviando para mim. Não sei se o áudio está captando aqui, mas considere isso aí, tá bom? Bom, então o nosso terceiro tipo aqui é a carta do leitor. Carta do leitor é uma situação, é o seguinte, tem um jornal, uma revista, né? Geralmente é um jornal, revista, que dá um espaço para o leitor enviar cartas. Aquilo que a gente leu lá no Jornal Nacional, por exemplo, né? No Jornal Nacional, não, desculpa, no telejornal que eu mostrei o vídeo para vocês, é um tipo de carta de leitor. Então aqui, ó, carta, só que lá não necessariamente, né? Ali foi numa situação de um projeto, né? Projeto do Papai Noel. Carta de leitor é outro tipo. Ou você lê uma matéria no jornal e o jornal dá um espaço para você enviar uma carta comentando aquela matéria, fazendo críticas, fazendo elogios. Em sites hoje é muito comum também nos sites, né? Nos jornais
de notícias, ou não, todo site embaixo, assim, todo não, alguns não colocam, tem um espaço de comentários, é como se fosse a carta do leitor. Tem em revistas também, algumas revistas publicam na edição seguinte a carta, as melhores cartas que receberam dos leitores, né? Obviamente eles fazem uma seleção para botar ali o que interessa a eles. Vamos ver aqui o que diz, ó. É um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Esse gênero epistolar, que é epístola, carta, possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, feedback, de seus leitores. Feedback é isso, uma resposta, certo? Esses espaços reservados aos leitores é importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre a notícia, sobre a reportagem, a pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Cara, isso daqui na internet dá muito debate. Aqui os principais jornais que disponibilizam o espaço para comentários, você vai ver lá que às vezes a notícia principal fica até esquecida e o ponto forte é ali onde os leitores estão fazendo o debate. Acaba virando um debate, muitas vezes político, social, e é muito interessante. O que antigamente não era assim, né? Mandava a carta no texto impresso, né? Na revista impressa, no jornal impresso. Você mandava a carta, o jornal ia selecionar, obviamente, o que ele queria colocar ali e botava no espaço específico de carta do leitor aquelas que fossem selecionadas. E a gente vai ver também aqui nas próximas aulas, vou trazer exemplos de cartas de leitor para a gente ver. Nós temos 5 aulas na semana, calma, está começando a semana. Aqui, a carta de solicitação. Essa carta de solicitação também é naquela situação. Eu tenho aqui, geralmente é um particular para uma empresa, né? Pode ser o contrário também, da empresa para o particular. O que diz aqui? Vamos ler o conceito, veja só. Carta de solicitação tem uma estrutura curta, pois possui certa concisão. Então ela é curta, não é longa. Concisão, galera, quando vocês lerem essa palavra em algum lugar, ou ouvir falar, lembrem dessa palavra aqui, ó, resumida, o resumo, uma linguagem resumida. Você diz exatamente o que você tem que dizer com as palavras certas. Não é você deixar de dizer coisa importante, não. É você dizer o que tem que dizer com as palavras certas, nem mais nem menos, para não cair naquilo que diz a música de lá, né? Fala demais por não ter nada a dizer. A pessoa quando fala demais é porque ela não tem nada a dizer. Como é o nome da... esqueci, cara. Puta. Fala demais por não ter nada a dizer. Quando a pessoa fala demais por não ter nada a dizer, Legião Urbana, o nome da banda, lembrei, Legião Urbana, né? Fala demais por não ter nada a dizer. Ele deixa de ser conciso. Concisão é a qualidade do texto que é objetivo, tem que ter objetividade na linguagem, que limitam o desenvolvimento de ideias e a extensão do pedido. É uma carta que visa unicamente estabelecer comunicação ou pedido. Então você vai comunicar alguma coisa, vai pedir alguma coisa. A estrutura vai se dividir em certas funções, dividir em curtas funções, que compõem uma unidade textual. A princípio, deve-se marcar o tempo e o espaço em que a carta foi redigida, identificar o destinatário, o remetente, inserir vocativo. O vocativo a gente já aprendeu o que é no vídeo anterior, quem não aprendeu volta lá, e inserir a solicitação seguida de agradecimento e despedida. Aqui nós temos um exemplo de uma carta de reclamação, solicitação, pode vir junto, né? Você pode estar reclamando e solicitando ao mesmo tempo. Então, para fechar esse vídeo, vamos ler essa carta, é curtinha, para a gente analisar aqui os elementos. Um texto conciso, bem resumido, tem 2 parágrafos, tem aqui o local e a data, os elementos que devem aparecer aqui, o título da carta, esse aqui é o título, o tipo, né? O tipo, carta de reclamação, pedido. Aqui, a local e data. Local e data é importante. Local e data. Depois do local e data, o que vem?
vem justamente aquilo que eu falei aqui em cima, o vocativo, ao prezado secretário de Educação do município de Marabá. Então isso daqui é o vocativo. Vocativo. Se fosse o prefeito, senhor prefeito. Se fosse um cliente de uma loja, senhor cliente. Se fosse do professor para um aluno, prezado aluno. Se fosse do aluno para o professor, prezado professor, certo? Então o vocativo tem que ter. Depois do vocativo, observem aqui, ó, que vem o que? Vem uma vírgula aqui, ó. Senhor prezado secretário de Educação do município de Marabá, vírgula. Aí dá um espaço na outra linha. Veja que aqui foi formado parágrafo, ó. Você tem que formar o parágrafo, esse espaçamento da margem. Tá aqui a margem, você deixa o espaço mais ou menos de 1 polegada para poder fazer o parágrafo, a marcação de parágrafo. Aí vem aqui. Você pode também fazer aqui em bloco, não tem problema não. Aí aqui a carta. Sou mãe de uma aluna do 7º ano do ensino fundamental da Escola Maria das Graças e estou indignada com as ocorrências de indisciplina nessa instituição. Além disso, a escola obteve nota insuficiente na prova SAEB e ainda conta com uma infraestrutura deficiente, o que desestimula nossos filhos. Ademais, a minha filha relata constantemente as ocorrências de brigas, tráfico de drogas e até festas nos horários de aula. Diante disso, senhor secretário, solicito que implante uma base de patrulha escolar dentro da escola, a fim de coagir a criminalidade e evitar depredação do patrimônio. Só assim será possível investir na revitalização da infraestrutura e no estímulo do corpo docente e discente. Atenciosamente, Aurora. Ok? Então aqui tem o texto, né? Tem aqui, vocês observam uma introdução do assunto, onde a pessoa se apresenta e diz o que está acontecendo e solicita. Ela reclama e faz a solicitação. A gente pode discordar da solicitação que ela faz aqui, uma base de patrulha dentro da escola. Eu não acho que seja a melhor forma de resolver o problema. No bairro, na comunidade, tem muitas situações que precisam ser resolvidas até chegar aqui dentro da escola. Bom, mas enfim, mas a gente não pode negar que o texto está muito bem escrito, né? Um texto perfeito, serve aqui de modelo para outros que a gente vai ler e vamos comparar. Ok? Então aqui por último a pessoa faz o fechamento, que é a despedida, que ele vai chamar de fechamento. Fechamento. Esse fechamento ele observa algumas regras também com relação ao uso daquela palavra que vem antes aqui do nome, ó, atenciosamente. Quando é para uma autoridade superior, você tem que usar outras, né? Se você, por exemplo, você vai escrever uma carta para o governador do estado, você tem que usar um termo mais respeitoso, que aí a gente vai ver já nas próximas aulas. Aqui, como ela está em par de igualdade, pode ser atenciosamente, cordialmente. Quando é para um superior, você tem que pôr respeitosamente, certo? Agora, quando é de alguém de igual, ali está em par de igualdade com você, aí você usa atenciosamente, cordialmente, beleza? Bom, galera, então é isso. Vamos fechar essa aula por hoje, para não ficar assim muito longa, né? Na verdade, já está longa demais o vídeo. Aí, então, nas próximas aulas, a gente vai trazer exemplos de cada um desses tipos de carta para a gente analisar e perceber a linguagem, o estilo, a estrutura, tá bom? Nessa aula de hoje não vai ficar nenhuma tarefa, para vocês compreenderem o conteúdo. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.